É um privilégio fazer parte desse momento. Eu quero dar boas-vindas a você que está hoje aí no CR Casa pela primeira vez. Meu nome é Matheus, estou aqui para servir você. Para você que já faz parte dessa história que nós estamos construindo juntos também, que Deus abençoe você. Eu quero já orar nesse momento para que esse CR Casa seja um tempo de transformação sobre a sua vida, seja um tempo de bate-papo, mas seja também uma construção de tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, pelos nossos CR Casas. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que seja um tempo de crescimento, de maturidade, um tempo de compartilharmos experiências, que tudo isso seja feito para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse domingo que se passou eu falei sobre o privilégio de fazer parte. E eu comecei essa mensagem contando uma historinha, uma história antiga sobre um viajante que passava sobre um canteiro de obras e ele encontrou 3 pessoas. E ele entendeu por bem de fazer uma pergunta sobre o que eles estavam fazendo, porque todos eles estavam ali cortando pedras para construir algo. E primeiro, ao ser perguntado ali, feita a pergunta, ele responde de uma forma meio brava, dizendo: eu estou cortando pedra. O segundo, quando o viajante chega e faz a pergunta, já responde de uma forma não muito animada, dizendo: estou ganhando meu pão. É assim que eu sustento minha família. E então ele chega no terceiro homem, só que aquele terceiro homem estava diferente, estava com os olhos brilhando, e ele responde: eu estou construindo uma catedral. Os 3 estavam fazendo o mesmo trabalho, cortando a mesma pedra, mas só um deles estava enxergando que fazia parte de algo maior. E tem um detalhe sobre isso, porque normalmente quando se constrói ou construía as catedrais, levava muito tempo, décadas, às vezes mais de um século para terminar uma construção. E a maioria dos pedreiros, daqueles que construíam uma catedral, nem viam ela ficar pronta. Ou seja, eu queria que você pensasse nisso, que aqueles homens todos os dias faziam o mesmo trabalho, mas quem ia desfrutar disso seriam os filhos, os netos iam ver aquele trabalho. É sobre isso que a gente falou um pouquinho, não diante dessa história, mas diante desse contexto, que é sobre o privilégio que nós temos de participar de uma obra muito maior do que nós, o privilégio de fazer parte de algo que Deus está construindo. Uma obra que começou antes de nós, mas que vai continuar também depois de nós. E aí eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta: Deus precisa de você? Deus precisa de você? É algo que nós precisamos pensar no dia de hoje. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que sustenta o universo pela palavra do seu poder, o Deus que não tem começo e fim, ele precisa de nós para fazermos a obra dele? A resposta clara é: não, ele não precisa. Deus não é fraco, Deus não é limitado, Deus não é carente, Deus não é desesperado procurando alguém que faça algo que ele não está fazendo. Deus é suficiente em si mesmo. Agora, é justamente aqui que a história ela fica bonita e ela é poderosa no Evangelho, porque mesmo Deus sendo um Deus completo, ele abre espaço para nós. Mesmo Deus podendo fazer tudo sozinho, ele chama gente comum, como eu e você, para fazer parte dessa história de redenção desse mundo. E nós falamos então sobre esse privilégio. Eu quero ler com você e quero convidar você a ler em grupo 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 5 ao 9, nós vamos ter um entendimento claro sobre isso. Bom, esse é um texto conhecido ali de 1 Coríntios, né? Mas a gente sabe que a igreja de Corinto ela estava brigando. Tanto que se você ler o começo do capítulo, você vai ver que estava havendo inúmeros problemas ali nessa igreja, estava tendo divisões, né? Tinha gente que estava falando que era de Paulo, tinha gente que estava falando que era de Apolo. E então começa agora aquelas divisões, aquelas picuinhas que só acontece na igreja de Corinto, não aconteceu na nossa, não acontece nas outras igrejas. E tinham pregadores ali que estavam se tornando ídolos, né? Então estava vendo aquela divisão, como um Corinthians versus Palmeiras, estava acontecendo algo assim, e o apóstolo Paulo ele chega agora para resolver isso de uma forma que ele precisa desmontar essa confusão. Tanto é que no versículo 5 ele diz aí, afinal, quem é Apolo? Quem é Paulo? Né? Ele diz que ele traz uma resposta dizendo, eles são apenas servos. Paulo e Apolo não eram salvadores dessa igreja, não eram donos da igreja, não eram celebridades, eles eram servos, pessoas que foram chamadas por Deus para participar de uma obra que não pertencia a eles. Tanto é que no versículo 6, Paulo agora usa uma imagem do campo, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Então, plantar e regar é um trabalho necessário para nós,
Dá trabalho, exige dedicação, fidelidade, vai ter alguém que vai precisar fazer. Mas Paulo aqui ele é muito categórico dizendo o seguinte, quem faz essa semente virar planta agora não é o agricultor, é Deus. E a gente entendeu isso respondendo isso através de uma pergunta. Qual é o seu lugar na obra de Deus? Primeiro ponto, o trabalho é nosso, mas o crescimento é de Deus. O versículo 6 fala isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Isso aqui nos liberta de um peso enorme no nosso coração, porque a gente vive esmagado por uma cobrança que é, eu preciso fazer acontecer, eu preciso converter uma pessoa, eu preciso transformar uma situação, eu preciso dar resultado, e aí quando não acontece isso, vem a culpa sobre nós. Será que eu não estou orando o suficiente? Será que eu não tenho fé? Será que a falha é minha? Paulo está tirando isso dos nossos ombros, ele está dizendo o seguinte, olha, o nosso trabalho é plantar e regar, crescimento quem dá é Deus. Guarda uma coisa, você não consegue converter ninguém. Você não consegue abrir os olhos espirituais de alguém. Você não consegue ressuscitar um coração morto. Você não consegue fazer uma semente brotar. Isso é obra de Deus. Só dele, é ele que vai fazer. Só que nós precisamos entender algo aqui. Isso não significa que o trabalho meu e seu não importa. Isso não significa que nós não devemos fazer a nossa parte. Paulo não está dizendo, olha, eu plantei, Apolo regou, então tanto faz. Ele está reconhecendo o plantio, ele está reconhecendo a regra, ele está reconhecendo o cuidado, mas agora ele está colocando cada coisa no seu devido lugar. Nós somos servos. Deus é quem dá o crescimento. Então, a gente vê isso no versículo 7, que ele diz, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Paulo não está dizendo que o servo não tem valor. Ele está dizendo que o servo aqui não é o centro. Ele está dizendo o seguinte, você não deve carregar o peso do mundo nas suas costas. Nós não somos salvadores das nossas famílias. Nós não somos redentores da nossa casa. Já existe um Salvador, que se chama Jesus. A gente chega no segundo ponto, que a oração não manipula Deus. Ela nos coloca dentro da obra dele. Então a gente entendeu a importância da oração, porque a gente trata muitas vezes essa ideia achando que a oração é uma forma de convencer a Deus. A gente trata a ideia de que a oração é como se Deus estivesse relutante e a gente precisasse insistir até Deus ceder e fazer, não, agora sim eu vou liberar algo para ele, como se a gente fizesse a oração mover a mão de Deus ou dobrar o braço de Deus, mas não é isso. Deus não precisa ser convencido a ser bom porque Deus já é bom. Deus não precisa ser convencido a ter misericórdia porque ele já é misericordioso. Deus não precisa ser informado do que está acontecendo porque ele já sabe o que está acontecendo. Jesus disse que o Pai sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. Só que isso não significa que a oração não importa. A gente entendeu que Deus, na sua soberania, não decreta apenas os fins. Deus, ele também decreta os meios. Então a oração não é uma tentativa de controlar Deus. Na verdade, é um convite de Deus para nós dependermos dele. É o lugar onde Deus alinha o nosso coração com o coração dele. Então, oração não é chamar Deus para entrar nos nossos planos. Oração é ser chamado para dentro dos planos de Deus. E eu quero propor aqui uma primeira pergunta. Quando você ouve a frase fazer parte da obra de Deus, o que vem à sua mente? Responda isso agora em grupo. Bom, nós sabemos que Deus ele tem chamado pessoas. Hoje é o dia que talvez Deus está chamando você aí, que está nesse CR Casa a fazer parte de algo, a ajudar, a auxiliar o seu líder aí do seu CR Casa, a entender a importância que há nesse líder de cuidar toda semana, de abrir a casa, de estar junto com você aí para servir você. Talvez Deus está te chamando para você fazer parte do voluntariado de uma igreja local. Talvez Deus está te chamando para abraçar uma causa missionária, a servir na comunidade Cantagalo, a mudar alguma coisa dentro do seu trabalho. Eu não sei, mas uma coisa nós sabemos. Deus nos chamou a fazer parte dessa história redentora. E Ele conta com você nisso. A gente chega no último ponto. É que nenhum gesto é pequeno demais na obra de Deus. Nenhum gesto é pequeno demais na obra de Deus. O versículo 8 e 9 diz que o que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo usa no versículo 9 a palavra cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Você consegue pensar no peso que tem isso?
que eu e você, que somos pessoas comuns, somos chamados de cooperadores de Deus, a gente trabalha com Ele, na obra dele, não porque Ele precise da nossa força, mas porque Ele, por graça, Ele decide agora nos incluir nessa obra. E eu quero que essa verdade entre no seu coração, que na obra de Deus, nenhum gesto é pequeno demais. Eu contei a história de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, que num dia ao qual ele não consegue chegar até a sua igreja, ainda jovem, ele por causa de uma tempestade de neve ali, ele chega em uma outra igreja, num outro lugar, que o pastor também não conseguiu chegar, porque ali foi uma nevasca tão grande que muitas pessoas não conseguiram chegar até as igrejas. E então o diácono, pregando uma mensagem curta, sendo pego de surpresa ali, ele prega uma mensagem usando Isaías 45, 22. E aquele texto de Isaías 45 entra no coração de Charles Spurgeon, ele se converte. Nós sabemos que Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, que até hoje textos de Spurgeon são lidos, ele é influência na minha vida e de tantos outros pregadores. Mas nós não sabemos o nome daquele diácono. Nós não sabemos como ele fez aquela mensagem ou qual era a história dele. Mas nós sabemos que o que ele fez deixou um legado. Nenhum gesto é pequeno demais na obra de Deus. Nós entendemos, então, que o quanto é importante o que nós fazemos. Que talvez hoje Deus está nos chamando a cortar pedras, para construir essa catedral chamada Igreja do Senhor Jesus. E a pergunta que ficou no começo para nós é: Deus precisa de nós? A resposta continua sendo: não, Deus não precisa de nós. Mas o texto nos levou a entender que nós somos cooperadores, parte dessa história. E Deus está escrevendo uma história de redenção e Ele abre espaço nessa história e o nosso nome está dentro dessa história. Agora, a gente entendeu nitidamente que a gente só pode fazer parte dessa obra de Deus porque, antes de tudo, Cristo fez essa obra por nós. Ele fez essa obra em nós, para nós. É por isso que servir a Jesus não é sobre nós ganharmos a salvação. Na verdade, servir a Jesus numa igreja local, na nossa vida, no nosso dia a dia, é uma resposta a essa salvação que já foi conquistada a nós. Eu quero finalizar esse tempo colocando uma última pergunta. A mensagem fala que nenhum gesto é pequeno demais na obra de Deus. Você consegue lembrar de algo simples que alguém fez por você e que marcou a sua vida? Eu convido você a compartilhar isso em grupo agora e eu passo a palavra então aos nossos líderes para que vocês possam ter um tempo de comunhão, de celebração, de oração por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu passo então a palavra a vocês, que Deus abençoe você, um grande abraço e a gente continua construindo essa obra, participando das nossas celebrações, todos os domingos, às 10 e às 19. Eu convido você a estar presente aqui. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.